Fala pessoal, beleza? Tranquilo? Então, eu sou o seu professor Edson, de Filosofia, e estou aqui hoje para falar um pouquinho mais com vocês sobre aquele assunto que a gente está trabalhando em algumas aulas, né? Filosofia e ciência, beleza? Hoje eu estou especialmente aqui para falar sobre Isaac Newton, pessoal. Um camarada aí que vocês estão acostumados a ouvir falar na física, não é isso? As leis de Newton. Mas hoje nós vamos tratar sobre ele aqui na filosofia. Então abre essa cachola aí e segura para acompanhar comigo. Então, pessoal, ao contrário do que muita gente pensa, né? Isaac Newton não foi apenas um cientista, né? Newton foi cientista, ele foi alquimista, ele foi teólogo, ele foi filósofo, né? Matemático, físico, enfim, né? Newton era um daqueles camaradas que pensavam sobre muitas áreas diferentes, né? Na verdade, Newton nem achava que essas áreas eram tão diferentes assim. Para ele, não estavam separadas, entendeu? Não existia uma separação, por exemplo, entre filosofia e ciência, entre teologia e a física, a química, a matemática e a filosofia. Para ele estava tudo junto, entendeu? Todas essas áreas se entrelaçavam em algum momento. E ele pensava sobre todas elas, assim como vários outros pensadores do seu período, né? É importante a gente determinar aqui, definir bem o período histórico vivido por Newton, para a gente entender de que momento é esse que a gente está falando, né? Newton viveu ali de 1642 até 1720, mais ou menos, 727, se não me engano, né? Ou seja, ele atravessou ali meados do século 17 para meados do século 18, né? Então Newton ele teve ali uma forte influência, né, dos pensadores do século XVI, pensadores renascentistas, né? Muita gente até confunde ali o Newton como um dos pensadores renascentistas também, dentro ali da filosofia das humanidades, né? Mas na verdade não, né? Ele viveu a revolução científica do século XVII, basicamente, né? E pôs em prática tudo aquilo que estava em vigor naquele momento, né? Em discussão naquele momento na filosofia. Aquela discussão entre racionalismo, empirismo, aquela discussão sobre o individualismo do ser humano, a forma de enxergar o mundo, né? O rompimento com o teocentrismo, né? O rompimento com o heliocentrismo, com o geocentrismo e a afirmação do heliocentrismo. Tudo isso faz parte da realidade newtoniana, tá bom? E ele vai, de alguma forma, dissertar sobre todas essas questões, tá bom? A gente sempre ouve o papel dele, quando ele fala da gravidade, né, quando as leis de Newton e tudo mais na física, mas muito pouco, né, se fala dele nas funções como teólogo, como filósofo, e por aí vai. A gente pode pensar, como teólogo, que Newton era cristão. Ele defendia a existência de um Deus único, de um Deus criador, além de tudo, tá bom? Então, nessa posição de Newton como cristão, como defensor da existência de Deus, ele vai partir quase sempre de um princípio científico para falar sobre a existência de Deus, tá bom? Nós também podemos pensar no Newton enquanto um filósofo que vai partir da empiria para pensar também sobre o racionalismo, né? Para pensar sobre essas duas coisas em diálogo, e uma coisa aí que estava em voga nesse momento, né? Estava em discussão sobre o conhecimento empírico ou racional, qual é a verdadeira origem do conhecimento, né? Então, assim, isso é bastante importante para a gente entender quem é Newton e em que contexto ele se insere, né? Assim a gente vai inserindo o sujeito em seu contexto histórico, tá bom? O Newton, gente, ele foi formado em humanidades pela Universidade de Cambridge. Quase que não sai. Na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, né?
E ele era uma figura de muita importância no Reino Unido. Ele chegou a ser presidente da Royal Society, né, que era a Sociedade de Estudos Científicos da Inglaterra. Ele chegou a ser cavaleiro real, né, cavaleiro ali da realeza, né, cavaleiro, aliás, perdão, ele não era das tropas, ele era um cavaleiro real, tá bom? Ele teve muita importância diante da sociedade britânica enquanto um pensador, enquanto um cientista. Então não era uma figura tão isolada assim, né? Uma figura de bastante prestígio na sociedade inglesa, pessoal. Vale colocar aqui também que ele foi membro do parlamento inglês, tá bom? Isso, além do prestígio social, também gera uma participação política para Newton na sociedade britânica. Isso é importante de ser destacado. Newton, pessoal, estava muito alinhado com o método científico, né, que foi proposto ali pela Revolução Científica do século XVII, né? Então, todo o pensamento newtoniano estava baseado em três pilares, né? Na observação, na experimentação e na dedução, né? Isso era muito importante dentro do pensamento ali newtoniano, tá bom? Talvez assim a lei mais conhecida quando se fala em Isaac Newton seja a lei da gravitação universal, né? Que aí nas aulas de física com certeza você já deve ter ouvido, né? Se não, ainda vai ouvir. Mas a lei da gravitação universal é aquela lei lá que vai falar sobre que todos os corpos estão gravitando em torno de si, né? Tem uma massa proporcional à força de atração. E o negócio assim já falhou a cabeça aqui, né? A lei parece complicada, mas na verdade, pessoal, é uma lei muito simples, né? Muito simples, que ela basicamente determina o movimento dos corpos celestes em todo o universo. Serve para pensar os corpos celestes em todo o universo, pessoal, tá bom? E isso já parte de um princípio de que esse universo ele tem leis próprias, leis naturais, né, que vão determinar o seu funcionamento. E por mais que ele defenda que Deus seja o criador do universo, então a partir desse princípio das leis naturais, ele vai determinar também que Deus não interfere no universo após a criação, né? Que a única coisa foi a criação do universo, e esse universo ele se movimenta a partir das suas próprias leis naturais, que são compreensíveis ao ser humano, né? Embora, enfim, a ignorância do ser humano dificulte esse processo, claro, né? Mas são cognoscíveis ao ser humano essas leis, esses princípios naturais, que é o que ele mesmo está fazendo, descrevendo isso, né? Ele está muito dialogado ali com Galileu, por exemplo, né? Que bebem da fonte do Nicolau Copérnico, né? Falando ali sobre o sistema solar, né? Nicolau Copérnico ali foi o pioneiro nisso, falando que o Sol era o centro e não a Terra, né? E depois Galileu vai ratificar essa teoria, falando da criação de um sistema solar em que esses corpos estão gravitando ali em movimentos circulares em torno do Sol, né? Ele vai beber da fonte do Kepler também, do Gilbert, né? Ele vai beber da fonte desses outros pensadores daquele contexto, né? Para definir aí, basicamente para definir não, mas para desenvolver o seu pensamento, né? Então, por mais que a gente, por exemplo, associe a lei da gravitação universal ao Newton, né? A gente pode dizer que não foi só dele exatamente, né? Porque ele está bebendo de outras fontes ali para desenvolver essa lei da gravitação universal, beleza? Interessante também, pessoal, a gente sempre falar nessa questão das leis naturais, né? Que ele determina, que ele desenvolve essa explicação das leis naturais, né? Que o universo ele está sendo movimentado por leis naturais e não por um ser divino, né? Por Deus, como ele defendia, né? Que isso dá pra gente uma explicação lógico-racional do mundo, né? Uma explicação que faz com que a vida, a natureza,
ela seja pautada numa explicação racional, lógico, racional, né? Empírica, inclusive, e não sobrenatural, né? Pelo contrário, uma explicação natural, tá bom? Então isso é importante tanto no campo da filosofia quanto no campo da ciência, favorece os dois campos, né? E até por isso que a gente vê aí, ó, que ele está transitando aí entre essas áreas que hoje a gente vê como distintas, mas que durante muito tempo não eram vistas assim. Na verdade, não são tão distintas assim, elas se encontram em muitos momentos, tá bom? Ele chega, por exemplo, se a gente pensar aqui numa semente e numa árvore, né? Para Aristóteles, a semente ela já era uma árvore em potencial, né? Porque ela iria crescer junto à natureza e ela iria se tornar o quê? Uma árvore, né? Então ela já seria uma árvore em potencial, ela já estaria determinada a ser uma árvore, entendeu? Para o Newton não. Para o Newton a coisa não está determinada em si, ela não já vai ser uma árvore em potencial, mas ela pode ser uma árvore de acordo com a ação ou as ações das leis naturais, a ação da natureza, né? E é a ação da natureza que faz com que essa semente possa se transformar numa árvore e deixar de ser semente. Então existem agentes naturais que estão interferindo naquele corpo, né, naquela semente, para fazer com que ela torne-se uma árvore, ou ela torne-se uma outra árvore, ou de repente um outro tipo de árvore, ou de repente não torne-se nada, tá bom? São as ações dos diferentes agentes, das diferentes leis naturais que estão interferindo sobre aquele corpo, tá bom? Então a semente, enquanto semente, ela não é em potencial uma árvore. Então nesse sentido, Newton ele discorda da proposição de Aristóteles, inclusive. Bem, galera, então por hoje a gente vai ficando aqui, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado e ó, na próxima aula a gente continua com mais novidades, tá bom? Beijo nos corações. Tchau, tchau, galera.